a Maíra Medeiros, essa eu nunca te pedi nada. E hoje a gente vai tentar não rir de pessoas privilegiadas, Brasil. Ai, gente, a gente sempre conhece aquele ser humaninho, não é mesmo? Aquele ser humano que reclama do quê? De barriga cheia, sabe? Por exemplo... Ai, você sabe qual que é o problema de ser muito rico? É porque você nunca sabe qual carro que você vai pegar quando você vai sair. Eu tenho certeza que você conhece alguém que reclama sem precisar reclamar. O nome dessas pessoas são pessoas privilegiadas. Porque provavelmente nesse mundo muito louco, temos uma sociedade e essa pessoa é melhor aceita socialmente por algum motivo. Existem vários motivos que podem fazer uma pessoa ser privilegiada ou não. Por exemplo, a cor da sua pele, a textura do cabelo, ou a sua posição social, ou no que ela trabalha, ou a classe dela, tipo, se ela é classe média, se ela é classe alta, enfim. Muitos desses fatores, eles ajudam a pessoa a ser privilegiada ou não. Muita gente acha que privilégio é quando você está saindo do seu carro, vai vir alguém, vai abrir o seu carro. Não, você nem vai estar dirigindo. Você vai ter um motorista. Aí você chega no lugar que você quer chegar e vai ter alguém que vai abrir a porta do carro e vai botar a mão assim pra você pegar e sair do carro com segurança. Não, isso aí, gente, é riqueza ao extremo. Privilégios são outras coisas, tá? E aí, nós aqui da Nunca Te Pedi Nada Corporation resolvemos o que? Fazer um compilado de reclamações de pessoas privilegiadas e a gente vai o quê? Tentar não rir. Porque é difícil, já aviso, eu vou perder. Se isso realmente fosse um jogo, eu estaria perdida, porque eu vou rir com certeza. Vamos nessa. Deixa eu pegar aqui o meu telefone privilegiado. Não, porque você sabe qual é o problema de ter um iPhone? Nossa, gente, o iPhone tem muitos problemas. Vamos lá, primeira pessoa privilegiada. Menines, eu gostei que ela o quê? Quis usar aqui um rolê sem gênero. Para o quê? Para agrupar meninos e meninas também, tudo pau. É uma pergunta meio X. Mas eu queria saber se alguma de vocês já pegou o ônibus. Oi? E pode me falar como foi sua experiência? Minha mãe tá querendo que eu comece a ir de ônibus pra escola, porque ela não quer mais me levar. E eu tô meio aflita por usar iPhone e tudo mais. Gente, amiga, vai morrer, né? Se ficar o trajeto sem usar o iPhone. Eu amo quando a pessoa, tipo, não faz a mínima ideia do que é pegar um ônibus. Nunca pegou um ônibus na vida. Ai, meu pai me leva, minha mãe me busca, etc, etc. Eu tive muitos privilégios na minha infância e na minha adolescência, porque minha mãe, ela conseguia me levar e me buscar de vários lugares. Mas isso eram momentos especiais e que ela, tipo, conseguia conciliar o rolê do trampo dela pra me levar e me buscar. Mas, de fato, nos colégios que eu estudei, que eram colégios de pessoas privilegiadas, esses colégios tinham pessoas que nunca haviam colocado o pé no ônibus ou o pé no metrô e não fazia a mínima ideia de como que fazia isso, porque muitas das pessoas tinham motorista. Olha que loucura, né, gente? Uma pessoa, tipo, sei lá, de 7, 8 anos de idade ter um motorista. Eu fico muito louca quando tem alguém privilegiado e não assume, na verdade, não enxerga que é privilegiado, sabe? Fala assim, eu privilegiado, imagina, porque tá como? Tá imaginando o cara abrindo a porta do carro. Aí ele vai falar assim, imagina, minha família batalhou muito pra eu estar aqui, pra tudo isso acontecer. Então, tá, beleza, sua família batalhou pra caramba e hoje você é uma pessoa privilegiada, ué. É assim, ué, não é que funciona? E a água daí? Pra banho e beber, como é? Pergunto porque aqui na Alemanha, para o meu cabelo e pele, é pior que do Brasil. Pelo menos nas cidades próximas a Munique. Aí vamos às respostas, né, anjos? A água aqui é ótima, praticamente só bebo água da torneira, adoro. Os restaurantes servem água da torneira de tão limpa. Tem vários restaurantes que servem água da torneira e a torneira não é limpa, anja. A água daqui é dura, é de boa. Não tem calcário que nem na Europa. Já morei na Itália e só por Deus. Ai! Eu acho muito louco porque a pessoa, ela pega e fala assim, ah, como que é a água daí? Nossa, só por Deus. Poxa, amiga, fala, amor, a água daqui não é igual à água do Brasil, sei lá. Mas não é tipo assim, nossa, morando aí nesse lugar que você tá, que a água, na Itália, que a água, não sei o que. Não é um sacrifício, sabe? Então para de falar como se fosse um sacrifício, gente. Que uó! Olha, esse daqui é de uma fanpage que é White People Problems. Tem fanpage, tem Instagram. É maravilhosa, recomendo. Dou altas risadas. É muito legal. Se você quiser dar uma risada de gente privilegiada reclamando de coisas maravilhosas, né? É só você entrar lá que você vai dar risada com toda certeza. Fulano estava se sentindo irritado. Cuidado que tá irritado. É um absurdo que eu tenha que ir pra Europa 12 horas de voo de econômica no feriado, porque simplesmente todos os assentos da business do voo da Latam estão lotados. É revoltante. Ah, gente, tadinho. Não
não tinha assento na executiva, né, Anjo? Poxa, crush. Então não vai pra Europa. Uma pessoa começou a tossir insistentemente, atrapalhou toda a minha viagem. Ai, nossa, eu estava no avião e não tinha assento na cabine business, na parte executiva. O avião, ele é um busão que vai no ar, sabe? Tipo assim, só pra esclarecer uma coisa pra vocês, ele tem várias classes. As classes mais privilegiadas ficam ou na primeira classe ou na classe executiva. Existe a econômica premium e a econômica. Para pra pensar, pra você fazer uma viagem na classe econômica de um avião, gente, pra Europa, dá mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 mil reais. Se você tem essa grana pra pagar, se você tem a oportunidade de viajar pra Europa, você já tá sendo super privilegiado, sabe? Esse tipo de reclamação é uma reclamação tão sem cabimento, porque essa pessoa, ela é incapaz de entender que nem todo mundo tem esses privilégios que essa pessoa tem. Que, aliás, tem gente que não pode nem sair de casa, porque, sei lá, porque mora numa zona de risco, que mora num lugar onde, sei lá, é perigoso. Tem gente que não tem nem dinheiro pra pegar um ônibus, sabe? Você reclamar disso dessa maneira, como se fosse o fim do mundo, revoltante. Gato, revoltante é a distribuição de renda do Brasil que faz você viajar o tempo todo de executiva, enquanto tem gente que não tem dinheiro nem pra ir ali na esquina, querido. Isso que é revoltante. Não é revoltante que não tem mais o seu assento na executiva? Para de ser essa pessoa que só sabe olhar pro próprio umbigo e reclamar da sua vida, tipo, sem entender nada da vida alheia, sem entender nada de um negócio muito louco que se chama sociedade. Próximo também do White People Problems, aqui ó. Meninas, vocês não se preocupam em deixar os filhos em escolas bilíngues com professores brasileiros, não? Pois fui em algumas escolas, não cito o nome nem no inbox. Então é mentira, você tá se fazendo aí de privilegiada. Porque olha, eu vou te contar que tem gente que adora fazer essas reclamações pra se fingir de rico privilegiado, né, charulenzos, tá? Eu bem conheço umas pessoas assim. E os professores tinham um sotaque carregado, inglês nem um pouco parecido, nem com o americano, nem com o britânico, porque só existe esses dois inglês, né, na vida, Anja. Meu amor, tem inglês na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, tem uma cacetada de sotaque em inglês, meu Deus. Esse vídeo eu vou sair daqui como? Pegando fogo de raiva. E o pré-requisito é ser pedagogo e falar inglês. Tipo, eu não quero que meu bebê aprenda um sotaque todo errado. Vai dar o maior trabalho corrigir isso depois. Mano, ela tá achando que vai dar trabalho corrigir o sotaque do bebê quando ele crescer. Onde encontro uma que só tem professor estrangeiro? Muito difícil isso, né? Mas se for pra ensinar um bebê, tem que ser certo. E me lembro que vi uma postagem que a mãe dizia que os professores eram estrangeiros. Eu conheço muita mãe que faz esse tipo de reclamação, mas não se preocupam em estar presentes na vida do filho. Tipo, que deixa o filho pra babá, cuidar e tal. E muitas se fazem muito ausente mesmo. De certa forma, nem ligam. Uma outra coisa que eu quero falar é que se você acha esse lance de White People Problems uma coisa, nossa, estão só reclamando agora, não sei o quê. Não. Tem muitos prints que a gente pegou aqui, que é de um Tumblr de 10 anos atrás, que se chama Classe Média Sofre, que é exatamente um White People Problem, tá? Estou mesmo muito mal acostumada, ou seria bem. Depois de mais de 7 anos morando na Suíça, até a Alemanha me parece uma bagunça. Dos 4 trens que eu peguei nos últimos dias, 3 atrasaram e mais de 30 minutos. Gata, cola aqui na Sé, na linha vermelha, pra você ver como que... Nossa, pelo menos ela colocou, ou seria bem acostumada, porque, né, pelo menos ela tem aí uma leve consciência aí dos privilégios dela. Essa daqui eu concordo com você, ó. Viajar de classe econômica é tipo pegar um busão que voa. Está 100% correta, meu amor, porque se você fosse rica de verdade, você ia estar alugando um jatinho pra você viajar da melhor maneira possível. Mas, como não, você tem que contratar esse serviço que se chama avião, que nada mais é do que um ônibus que custa muito caro e que voa ao invés de ir nas estradas, meu amor. Se você é uma pessoa que tá aí toda triste, magoada, reclamando do avião e não tem dinheiro pra fretar um jatinho pra ir só você no maior conforto do mundo, o problema é seu, anjo. Agora eu vou fazer aqui o meu desabafo privilegiado. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo e não está se inscrevendo no meu canal. Se inscreve aqui nesse canal maravilhoso, vai, gente, vamos rir junto, bora aí, se inscreve, vai. Desabafo, eu gosto, começa com desabafo, pode ser youtuber, hein? Quero reclamar do preconceito sofrido por quem é de classe alta dentro da UFRJ. Sempre que menciono que sou nascido e criado no Leblon, as pessoas vindas do subúrbio parecem olhar meio torto pra mim, como se tivesse que ter vergonha disso. Chegou ao ponto de eu evitar comentar sobre o meu cotidiano com colegas de área
áreas mais periféricas por perto, porque parece que isso incomoda eles. Eu juro que não consigo entender. Tenho a impressão que, de certa forma, acham que eu sou um monstro por ter desfrutado desses privilégios. E eles não. Me sinto mal com isso e sei que outros amigos de Ipanema, Copacabana, Gávea, que estão na mesma. Somos todos iguais, independente de questão financeira, raça e gênero. Então, amigo, é o seguinte. As pessoas, provavelmente viram os olhos pra você porque você fala esse tipo de merda que você postou aqui no seu Facebook. Porque sim, de fato, você desfrutou de todos esses privilégios e você tá no mesmo lugar que essas pessoas. E provavelmente elas batalharam muito mais duro do que você pra estar nesse lugar. Vamos começar que a maioria das pessoas periféricas, ou elas estudam em colégios públicos, ou elas estudam em escolas que não são classificadas como as melhores escolas da cidade, do bairro, etc. Justamente porque as pessoas periféricas estavam estudando perto de onde elas moram. São pouquíssimas pessoas que saem da periferia pra ir pra um lugar mais central pra poder estudar. Então, quando você fala que você é do Leblon e etc, 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 provavelmente essas pessoas, elas põem na cabeça dela, poxa, mano, mais uma pessoa privilegiada aqui, ó, se achando. Porque se você fala assim aqui no seu Facebook que você sofre preconceito, meu amor, porque preconceito você não sofre, tá, lindo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Você provavelmente deve falar isso na sua vida real. Então a pessoa, ela deve, tipo assim, mano, virar muito o olho pra você porque você deve ser a pessoa mais insuportável da face da terra, tá? É só isso que eu preciso te contar. Agora, rapidinho, a gente precisa falar sobre preconceito. Por que não existe preconceito em quem é classe alta, né? Que nem ele tá falando que ele tá sofrendo. Preconceito, galera, é uma parada que, tipo, te impede de fazer coisas normais na sociedade. Então, tipo assim, preconceito, ele atrapalha você em determinadas áreas da sua vida. Então, tipo, você não consegue arranjar emprego em determinados lugares, você não consegue nem comprar, de repente, alguma coisa no supermercado sem achar que você tá roubando. Então, isso é sofrer preconceito, é você ser marginalizado socialmente por uma coisa da sua vida, né? Ou pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, que nem a gente já falou aqui antes, pela sua classe social e tal. Então, uma pessoa de classe alta, ela não sofre preconceito, ela não vai deixar de conseguir um emprego porque ela é classe alta. Ela não vai ser marginalizada, ela não vai ficar de lado em atividades porque ela tem classe alta. Muito pelo contrário, o fato dela ser classe alta, ela é incluída em atividades em que pessoas de classes inferiores nunca serão incluídas. Então, tipo, por exemplo, bate-papo com pessoas donas de empresa. Só quem vai nesses rolês é gente de classe alta, entendeu? E aí você vai ser muito mais incluído do que excluído. Fiz um evento com eles, 2 dias para ganhar R$1.500. Me deixaram no quarto mais barato do hotel. Não tinha nem serviço de quarto. Opção pra janta era risoto ou lasanha, os dois de micro-ondas. E tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho 500 mil de seguidores e me senti uma qualquer. Sério. Influencer, né, amores? Quando as pessoas, elas vão fazer serviços, ela tem o seu preço, então possivelmente ela pode ter dado um super desconto pra fazer esse evento. Mas, gata, você topou ir porque você quis. Se esse não vai ser o preço, nem vai, amor. Porque se você vai e fica reclamando desse jeito nas redes sociais, em cima de gente que às vezes nem num mês faz R$1.500 trabalhando, tipo, saindo de casa mó de manhã e voltando à noite, amiga, você tinha que tomar um pouquinho do negócio de uma vergonha na cara e entender que você é uma baita de uma privilegiada e que você pode reclamar sobre isso, mas reclama com a pessoa que te contratou. Não vai reclamar com um monte de gente que não tem nada a ver com o negócio, sabe? Jesus, Maria, José. E assim, a parte que mais me dói, na real, é me sentir uma qualquer. Gata, você é uma qualquer, eu sou uma qualquer. Qualquer pessoa é uma pessoa qualquer, cara. Não é porque você tem mais seguidores que você é melhor ou pior do que outras pessoas. No seu caso, você deveria não ter topado esse trabalho, entendeu? Ia ser incrível, sabe? Se você não tivesse topado, você não ia estar reclamando, olha isso. Vale a pena falar sobre uma coisa antes da gente continuar? A expressão white people problems, que se chama problemas de pessoas brancas. Uma vez, uma pessoa veio comentar comigo se essa expressão não seria uma expressão racista, e isso me deixou pensando sobre se era ou não de fato. As pessoas brancas, elas são tão privilegiadas na sociedade, que elas simplesmente não fazem ideia de reclamações do resto da sociedade, de pessoas de outras cores de pele, enfim. E aí, os problemas dessas pessoas chegam a ser problemas idiotas, que nem esses que eu tô lendo pra vocês. Então, quando você fala que é, tipo, problema de gente branca, não tá querendo dizer que você tá enaltecendo a gente branca porque ela tem problemas legais. Não, você tá, na verdade, tirando sarro da pessoa branca porque ela não faz ideia do que é um problema real, tá ligado? Tipo, então ela acha que aquilo que ela tá vivendo é o baita problema, o baita dilema da vida dela. Então, eu acho legal colocar isso daqui, porque provavelmente pode surgir essa dúvida aqui. Então, já estou falando a minha percepção dessa
essa expressão. Se você tiver uma percepção diferente, você pode deixar nos comentários também. Gente, e na fila do consulado americano de São Paulo? Gastei um dia inteiro lá. Ainda por cima, os atendentes ficavam tirando onda, falando que a gente deveria visitar o Brasil e a América Latina, ao invés de ficar babando o ovo de gringo. Mal sabiam elas que eu tinha que ir pra Miami e Orlando. Olha, meu amigo, eu honestamente falando, eu não vi nenhuma mentira aqui no seu texto. Eu acho que, de fato, a gente deveria visitar o Brasil, tá? E a América Latina também, tutupão. E é isso, ao invés de ficar babando o ovo de gringo. Se bem que se você vai pra América Latina, você também vai estar babando o ovo do gringo da América Latina, né? Mas a gente precisa conhecer melhor o nosso Brasil, não é mesmo? É, não mentiu. E se você tinha que ir pra Miami, pra Orlando, sei lá, se era um trabalho, se era uma coisa assim, anjo, você é privilegiado sim. Antes de eu ir pro próximo, eu quero pedir pra você compartilhar esse vídeo com alguém. Pode compartilhar esse vídeo como um shade, sabe? Quando você tem aquela pessoa digna de mandar aquele áudio da Barbie, sabe? Então, manda esse vídeo pra pessoa. Inclusive, gente, esse áudio da Barbie fascista, que se ilustra da maneira mais linda e possível uma reclamação de gente privilegiada, que inclusive essa galera privilegiada ama falar de meritocracia, de que tem as coisas porque mereceu. Você tem as coisas porque você foi privilegiado. Vamos tentar não rir com esse daqui, gente. Ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado começam a circular em São Paulo. Glória a Deus e amém. Aí vem uma pessoa e fala: moro na Suíça e não temos um ônibus luxuoso como este. Agora, será que o povão vai conservar? Falta de educação e ignorância. Mano, você nem mora no Brasil, você não faz nem ideia dos problemas que o povão, né, que você tá falando que é ignorante, que é sem educação, falta de blá blá blá, passa. E outra coisa, se não tá tão bom aí, por que você não vai pegar o ônibus aí e fica quieto, meu amor? Eu fico muito brava com quem chega falando esse negócio de tipo, será que agora o povão vai conservar e não sei o que? Ah, cala a boca e vai morar na Suíça. Querido Papai Noel, venho por meio desta cartinha pedir para o bom velhinho que não dê presentes para essa pessoa que eu vou ler agora na próxima reclamação de pessoas privilegiadas. Essa pessoa não merece nenhum presente pelas próximas 4 décadas. Não, décadas não. Pelos próximos 4 séculos, porque é de uma tamanha ignorância que a única coisa que ela merece é... Deixa pra lá, o Papai Noel não vai dar o que eu quero mesmo. Ter que passar o Natal no Brasil é o pior de todos. Como explicar para as crianças que não tem neve? Porque a senhora não foi na escola, porque você explica pra criança que no Brasil não tem neve porque o país, ele é um país tropical, que as crianças moram no país tropical, abençoado por Deus. Não está sendo muito abençoado nos últimos anos. Olha só o bagaço que tá o nosso país, incluindo pessoas como você, transforma o nosso país num país horrível. A pior pessoa privilegiada é a pessoa privilegiada burra. É isso, que não tem consciência dos seus privilégios, que nem essa idiota que tá falando aqui. Vai assistir Frozen, contrata um açougue e fica dentro da câmara fria do açougue. Vai lá com suas crianças, anja, pra passar frio no Natal no Brasil. Luciana Gimenez um dia disse: chocada, roubos em Nova York. Roubos em Nova York sim, porque Nova York é uma metrópole. Inclusive, dona Luciana Gimenez, Nova York já foi uma metrópole super perigosa. Mas aí, como você tá dentro do carro blindado, às vezes você não vê. Às vezes nem no carro ela tá, ela pode estar no helicóptero também. É mais difícil de ver. Tudo bem, te entendo, né, Luciana? Deve estar lá no alto. Difícil. Eu sinto enjoo quando o banco não é de couro. No meu carro, por exemplo, nunca sinto enjoo. Mas quando ando de carona em algum carro que o banco não é de couro, fico tonta e enjoada. E é sério isso. Não sou fresca, não. Não, imagina. Imagina se fosse. Não sei exatamente por que isso acontece, mas sei que é algo que me faz mal. Ah, não. Poxa, crush. Tadinha, né? Imagina se você fosse fresca. Isso que não é fresca, né? Pessoal, não é pra causar pânico nem preocupação, mas conversando com um amigo que voltou essa semana de Miami pelo Galeão, o relato foi que todos que estavam com um iPhone novo foram taxados. Aí vem a resposta: se eu for taxada, faço questão de tacar o celular no chão, pisar e estraçalhar ele, pois não pagarei imposto sobre ele e não entregarei de boa pra que outra pessoa utilize. Eu fico chocada como a pessoa é burra. Se é pra tacar no chão e quebrar, compra no Brasil então. Ué, você é tão burra que prefere pagar um celular novo do que pagar a taxa? Oxe, isso porque é um bagulho da lei, mano. Se te taxarem, você vai lá e você paga, meu amor. Não é a ricona, né, que vai comprar o celular sozinha. Então pronto, vai pagar essa taxa. Ai, só fiquei em hotel foda a viagem toda e agora os meus pais querem ficar no Ibis. Amada!
É muito surreal. Não dá pra acreditar. Tem um vídeo que eu falo sobre o rolê lá do vídeo do quanto vale o outfit. Não sei se vocês se lembram, então. Que eu falo muito sobre por que existe essa discrepância tão grande, tipo, mano, de gente que nunca nem andou de ônibus e de gente que, mano, não tem dinheiro nem pra, tipo, pegar o ônibus. Gente que reclama do avião e tem gente que não consegue nem sair de casa porque mora numa área perigosa. O nome disso, Brasil, é má distribuição de renda. É aquela música das meninas do Bom Xibom Bom Bom, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Quem é rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Aonde essa pessoa estava quando estava tocando as meninas no programa do Raul Gil? Sabe? Ela não tava prestando atenção na letra. Pés e pernas doendo porque Paris está em greve geral de transportes e tive que fazer todos os trajetos andando, pois Uber é muito caro. Que bom pra você. Você poderia estar fazendo todos esses trajetos andando no Brasil, né? Mas tá em Paris, pô. Tá reclamando? Que isso, anjo? Me bota aí pra andar em Paris que eu vou curtir pra caramba. Eu vou adorar. Tem mais um aqui pra nós, gente. Não gostei deste hotel. Dentre outras coisas, o atendimento. Não existe apartamento duplo. Somente cama de casal. E como fazer se são dois homens amigos e não são gays? Porque afinal de contas, se você deita com alguém, você tem que transar com a pessoa, né? Não tem café da manhã incluso, não tem estacionamento disponível e quando tem, eles cobram R$16. Assim como o café também, R$16. Poxa, anjo, tá reclamando? Não tem R$32 aí pra pagar isso aí? Ah, que pena que você não gostou, né? A gente tá aqui todo mundo rindo da tua cara com um negócio que você não gostou. Você já teve algum amigo super privilegiado, só que super sem noção, que ficava reclamando de tudo? Eu tive uma pessoa que, na verdade, ela era amiga de uma amiga muito privilegiada. E essa menina, ela falou uma vez no Facebook uma parada que foi aí que eu entendi pela primeira vez esse rolê todo de privilégios. Se tá difícil pra mim, imagina pra quem é o proletariado. Nesse dia eu falei assim, um ser humano imbecil. Eu acho que na verdade eu nunca tinha presenciado isso porque eu acho que eu nunca tinha me relacionado com pessoas de classe social tão diferente da minha, sabe? Sempre era, tipo, com a galera, tipo, enfim, da escola da onde eu morava e tal. E essa foi a primeira vez que eu vi. Se você é uma pessoa privilegiada, assuma, tenha consciência dos seus privilégios, entendeu? Pô, isso é muito importante. Quando a gente tem consciência dos nossos privilégios, a gente consegue entender melhor a nossa sociedade, se posicionar melhor na nossa sociedade e agir de uma maneira melhor pra que as coisas fiquem mais igualitárias possíveis. Olha só que louco, não é mesmo? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um beijo enorme e tchau, tchau.